Agora tem uma curiosidade que é o seguinte, imagina, a gente está falando aí quantos anos atrás, mais ou menos? Vamos lá. Isso foi... Média, assim... 45, 50 anos. Então ali nasce toda essa proximidade com a CN de um desejo de evangelização em pessoas a pessoas que estavam ali no regime obrigatório, comunista, né, ali por 80 anos. Né? Agora, depois que você já conheceu a CN, aí as pessoas podem estar assistindo, escutando e falando, olha como era antigamente e tal, as pessoas com dificuldade de receber evangelização ou viverem a sua fé e tudo. Mas se a gente adiantar um pouco o play da coisa para 20 anos, 30 anos e 10 anos atrás, ou agora que estamos vivendo, o que a gente pode falar em relação à CN ainda hoje precisar interferir no sentido de ajudar a situações parecidas ao que há 40 anos atrás você queria levar um sinal de rádio? Hoje a missão da ACN é ajudar a igreja que sofre, onde a igreja está sofrendo, qualquer que seja o sofrimento. Hoje é muito mais comum o sofrimento ser por causa de pobreza, de miséria, de falta de meios, populações carentes que estão muito sofridas. Então, a ajuda à igreja que sofre ajuda muito em países onde existe essa carência. E o Brasil é uma delas. Basta pensar no Nordeste, na Amazônia, mesmo no Centro-Oeste, as favelas das grandes cidades. A igreja tem muitas necessidades por aqui. Então, a igreja que sofre ajuda muito nessas carências da igreja para dar meios para a igreja exercer a sua função evangelizadora, mesmo nessas situações de grande miséria. Mas também continua a mesma missão anterior de ajudar os cristãos perseguidos. Eu não vou poder entrar em detalhes na Rússia, porque a coisa mudou, mas na China, por exemplo, a igreja ainda é perseguida. É preciso fazer aqui uma distinção que poucas pessoas aqui no Brasil sabem ou falam. Não existe uma situação de a China é assim, ou a China é assado, na China se persegue. Não é bem assim. Na China existe de tudo, depende da região. Uma das fórmulas que o Xi Jinping lá e os antecessores dele criaram para perpetuar o comunismo na China é se adaptar. Uma região em que tem mais cristãos, ou a igreja seja mais forte, seja mais popular, eles liberalizam, a igreja é mais ou menos livre. Numa região por que eu estive, Xangai, a maior cidade da China. Lá a igreja é totalmente livre. No centro da cidade, viu? Uma livraria das Paulinas, lá com placa na porta. Olha. Numa província do lado, Shaanxi, é o contrário, parece a época dos romanos. A igreja é totalmente perseguida, clandestina, padres prisioneiros, bispos prisioneiros. E do lado. E a mesma China com o mesmo governo. Mas é que eles se adaptam à situação. Onde a igreja não é forte, seja, tem poucos fiéis, perseguem. Onde a igreja é mais forte ou tem mais contato com o mundo exterior, aí libera. Então a China, na economia é a mesma coisa. Certas províncias são muito comunistas, tudo estatal, tudo controlado pelo Estado, rigidamente. Outras são capitalistas. Xangai, essa mesma cidade, hoje é uma cidade totalmente capitalista. Quer dizer, varia muito região para região. Varia muito. Agora, ajuda a igreja que sofre, ajuda nas necessidades que a igreja tem por lá. Em seminários abertos, seminários clandestinos. Sim. Existem também. Agora não posso entrar em detalhes. Sim, claro. Mas existem muitos. Se ajuda muito também. Agora, depois que você começa a ter esse contato com a CN através desse projeto da rádio e tudo, como que houve assim uma certa aproximação para que você realmente participasse diretamente da vida da CN como alguém que trabalhasse ali dentro, né? Não foi porque eu queria, porque me forçaram. Eu queria continuar fazendo só esse trabalho de evangelização, o trabalho de rua, digamos assim. Sim. Lá no local, ir para a Rússia, ir para a Bielorrússia, ir para Ucrânia. Antes de falar da CN, você nunca passou um perigo de ser descoberto naquilo que você fazia? Claro, sim, muitas vezes. Claro, ela fazia parte do trabalho, digamos. Sim. É parte do... Mas nunca descobriram. Nunca descobriram. Mas chegou perto, não? Chegou bem perto. Chegou bem perto.
Cada entrada e saída da Rússia era complicado. Porque tinha interrogatório? Eles viam, eu ia toda hora lá, o que você está fazendo aqui? Bom, agora eu posso falar, era confidencial também na época. Sim. Você precisava ter uma desculpa para poder ir lá. Você vai chegar assim, você vai fazer turismo 4 vezes por ano. Quer dizer, não existe. É uma Rússia, né? Isso não existe, lógico. Sim. Então eu tinha que ter uma desculpa. E a desculpa é que eu era um especialista em arquitetura russa do século XVIII e XIX. E eu estudei, tive que estudar, porque podia ser interrogado. Sim. E quando eu ia lá, ia para cidades que tinham arquitetura antiga, como se fosse para estudar, essas coisas, etc. Então, algumas vezes eles desconfiavam. Fui interrogado, mas nunca descobriram nada. Olha só. Uma vez foi muito bonito. Tinha um colega que me ajudava, eu já falei dele, o John McKenna, é um americano que me ajudou muito. Ele era bem o exemplo daquilo que se diz, que ter coragem não é você não ter medo. Eu, por exemplo, não tinha medo, mas não era por coragem. É que eu estava entusiasmado, então eu não pensava no perigo. Agora, o John McKenna pensava nos perigos. Ele morria de medo e vencia o medo. Ter coragem é você vencer o seu medo e fazer o que você tem que fazer, não importa o medo que você tenha. Então, numa vez, esse exemplo disso, nós íamos de trem para a União Soviética, porque era a maneira mais segura de passar lá. Era muita gente, muitas famílias da Polônia, daqueles outros países ali do lado, têm familiares dos dois lados da fronteira. Então, tem um movimento muito grande de gente simples, camponeses, que iam e vinham para visitar as famílias. Então, a polícia comunista não presta muita atenção nessa gente, porque é gente simples, comum, que não tinha nenhum perigo de segurança nacional. No aeroporto, não. No aeroporto é diferente. O aeroporto era super vigiado. Então, fomos de trem. Chegamos na fronteira, o trem parava, entravam os guardas, conferiam os passaportes de todo mundo, e se desconfiasse de alguém, pedia para a pessoa descer do vagão com a bagagem, aí iam abrir a bagagem para verificar o que a pessoa estava levando, etc. Bom, não dava outra, um brasileiro num trem de camponeses, óbvio que chamava atenção, né? Eu tinha que descer, desci com o John McKenna, o John suava. Eu falei, John, para de suar, eu não consigo parar. Para de suar, imagina, para de suar. Porque chama atenção. Uma coisa que a gente aprendia desde o início, dessas fronteiras assim complicadas, com comunistas, etc., você não pode chamar atenção. Você não pode estar muito nervoso e não pode estar super calmo. Se estiver super calmo, é que você é profissional e está disfarçando. Se você estiver nervoso, é que você está escondendo alguma coisa. Então você tinha que ser assim, um normal, ligeiramente assustado. Só isso. Bem fácil, né? Tinha que ser meio teatreiro para passar. Bom, eu como não tinha receio, não pensava, meu entusiasmo era grande, não pensava nessas coisas. Então, para mim, isso era quase que divertido, até enganar os comunistas. E o John morrendo de medo, suando frio. Obviamente que os guardas caíram em cima dele, né? E os piores guardas, eu tinha ouvido falar da época nazista, era assim também. Os piores guardas não são os homens, são as mulheres. As guardas são os piores. Ah, é? Elas são as mais rígidas, mais... Nossa. E mulher é muito mais detalhista que homem. Então elas iam em cima para tentar pegar o que você está escondendo, né? Eles estavam tudo, mas tudo. Um casaco meu, que tinha, como esse aqui tinha costura interna, e chegaram a abrir a costura para ver se tinha alguma coisa. Ela achava que talvez tivesse algum papel, alguma coisa, não tinha nada. Eu levava coisas escondidas. Levava para ajudar as freiras clandestinas, ou bispos também, levava pasta de dente, os tubos aqueles um pouquinho maiores de pasta de dente, umas freirinhas polonesas nos ajudavam, pegavam a nota de $100, enrolavam o mais fininho possível, depois pegavam uma outra nota, enrolavam o mais fino possível por cima, depois mais outro, depois mais outro, depois mais outro, aí colocavam um plástico por cima e enfiava dentro do tubo de pasta de dente. Nossa. Eles nunca conseguiram pegar. Era o dinheiro que eles levavam para ajudar a igreja lá que... Eles nunca Olha que pegaram. impressionante. Agora eu posso falar porque isso tudo já acabou. Já acabou tempo. tudo, é.
Mas lá eu posso falar. Da China eu não posso falar, eu sei de outras coisas diferentes dessa daí, ainda acontecem. Ajuda a igreja que sofre, ajuda os católicos chineses, mas a China ainda acontece hoje, isso está acontecendo hoje. Olha que coisa. E com pessoas heróicas, católicos chineses heróicos, que têm família dos dois lados, que vão e vêm.